Mensageiros que trafegavam de um lado para o outro sem saberem que em seus malotes carregavam algo de grande valor e a prova do tempo. Esses, tem algum carteiro aqui? Nenhum hoje? Nenhum mensageiro? Mas tem vários mensageiros aqui. Carteiro não, mas mensageiros tem vários. E as pessoas olhavam para aqueles mensageiros, eles não sabiam que eles estavam carregando dentro daqueles malotes, daquelas bolsas, algo de muito valor, algo que liberta, algo que cura, algo que ensina, algo que admoesta também, algo que também chama a atenção, algo que dá uns puxões de orelha também. Cartas escritas diante da concreta situação de cada comunidade. Cada comunidade tinha sua particularidade. Hoje não é diferente. Estava brincando esses dias aqui, o Chiquinho chegou e falou: Pastor Jorge, quando o senhor for para o Nordeste, me leva? Falei: levo, Chiquinho. Quando aparecer um congresso de casais no Nordeste, eu levo você. Eu vou falar lá: gente, mandioca, você me traduz, fala macaxeira. Você vai ser meu tradutor lá. Existem diferenças. E cada comunidade tem suas dificuldades e precisa de uma palavra. Mas a palavra de Deus, ela entra em todas as comunidades. E em cada uma ela fala de maneira diferente. Você crê? Você já viu os pastores pregando aqui? Nenhum prega igual. A mesma palavra. Esses dias eu preguei sobre Isaías 40, 31. Chegou a noite, o pastor pregou também, totalmente diferente. Mas Deus falou através das duas mensagens. Amém? Cartas escritas diante da concreta situação de cada comunidade serviram para aquela época e servem até hoje para nós. Qual a situação? Qual a situação de sua família? Qual a situação? Agora há pouco o pastor Eliezer fez um apelo, várias pessoas vieram à frente com situações difíceis, com as mais diversas situações. Eu quero dizer para você que Deus tem carta. Deus tem carta para você. Deus tem a solução para a tua dificuldade. O Senhor Jesus, Ele tem a solução para a sua dificuldade. Está cansado? Tem carta de Deus a você. Tem alguém cansado aqui? Comece a ler as cartas. Você vai ver que tem carta de Deus para te orientar. Tem carta de Deus para aliviar a sua carga. Tem carta de Deus para te dar descanso. Está endividado? Não levanta a mão. Está endividado? Tem carta de Deus para você. As cartas nos ensinam a sair das dívidas. Está estressado? Tem carta de Deus para você. Está estressado, irritado, irado? Tem carta de Deus para você. Está sem emprego? Tem carta de Deus para você. Tem cartas de Deus para você. Como está a sua empresa? Tem carta de Deus para você cuidar da sua empresa. Porque Deus se preocupa conosco. Vocês viram na saudação? Na saudação ele falou 4 palavras-chave, que já matou tudo. Está se sentindo preso? O que te prende? As linhas da carta de Deus contêm palavras de libertação. Libertação das dívidas, das drogas, da prostituição, do orgulho, da ganância, da vaidade, do egoísmo. Irmãos, eu estou ensinando o caminho. Tem carta de Deus para você. Pai, eu preciso tanto ouvir uma palavra de Deus. Está cheio de cartas de Deus na sua casa, no seu trabalho. Carta que liberta do mundo, que liberta do consumismo e de tantos outros males. Deus tem carta que liberta. Em 2 Timóteo 2,9, o apóstolo Paulo na prisão diz: por isso sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Paulo estava na prisão, e mesmo na prisão ele se preocupava com as comunidades, e ele ainda enviava as cartas. Será que nós estamos preocupados com os nossos vizinhos? Será que nós estamos preocupados com a nossa comunidade? Nós temos que nos preocupar, porque nós temos as cartas que libertam, nós temos as cartas que curam, e nós podemos dar essas cartas para os nossos vizinhos, para as outras pessoas lerem também.
para que elas também sejam confortadas, para que elas sejam ensinadas. O Salmo 139:1 diz o seguinte: Senhor, tu me sondaste e me conheces, tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Deus está falando, eu te sondo e te conheço. Eu sei do seu assentar e do seu levantar, e entendo o teu pensamento. O Senhor se preocupa contigo. O Senhor sabe o que você está passando. O Senhor sabe o que você precisa. Mas eu costumo dizer o seguinte: para toda palavra de Deus, para todo pedido de Deus, tudo que Deus fala conosco é condicionado. Sabia que é condicionado? O Senhor fala, se fizeres o que eu mando. Então nós precisamos entender que nós temos que obedecer a Deus. Nós temos que seguir o que Deus nos recomenda em suas cartas, para que nós possamos prosperar, para que nós possamos ser abençoados. A palavra de Deus é condicionada. Se vieres até mim, se abrir o seu coração, existe sempre uma condição. Não existe? E será que nós estamos cumprindo com estas condições? Irmãos, quem tem caixa de correio em casa aí? Pode levantar a mão agora. Quem não tem, o carteiro coloca debaixo da porta, ele joga uma pedra, amarra uma pedra, joga lá na garagem, mas todos nós temos condição. E nós cristãos temos uma caixa de correio. Olha a minha caixa de correio. Olha como está recheada de cartas, de mensagens de Deus. Deus não fala mais comigo. Como? Deus não fala mais com você. Deus fala. Esta caixa não pode ficar lacrada, fechada. Chega na casa da pessoa, abre uma... é chato, irmão. Você fala assim, olha, você tem aí uma Bíblia para me emprestar, para ler uma palavra? Você começa a desgrudar as folhas. Faz barulho. Aí olha assim e fala, nossa, não tem um risquinho. A minha esposa até fala, não pega as minhas, porque eu risco tudo. Aí é pecado riscar. Pecado é não riscar e não ler. Não é para você não, viu amor? Você lê. Mas pode riscar, irmãos. Pastor, pode riscar? Pode. Riscar, escrever no cantinho. Tem disso não. Importante é que você está lendo, você está aprendendo. Tem que ser aberta todos os dias. Você passa dia sem ver a caixa do correio? É um risco. Sabia que é um risco? De repente tem uma mensagem importante dentro da caixa. Você abre no outro dia e fala, olha, você ganhou um carro 0 km. Você fala, aleluia, Senhor, que bênção. O correio me mandou uma mensagem importante. Aí você lê o outro parágrafo e diz, até o dia tal. Você fala, vixe, até a semana passada. Perdi. Todos os dias nós temos que abrir a caixa do correio. Todos os dias. Todos os dias tem mensagem de Deus nessa caixa. Nela há grandes surpresas e grandes tesouros. Contém valores inegociáveis. A mensagem é para você mesmo. Não é para o vizinho. Você pegar lá dentro da sua caixa do correio uma mensagem e falar, vizinho, eu acho que isso aqui é para você, ó. Nós não fazemos isso com o nosso vizinho do lado aqui? Olha, alguém de repente já até falou, se fulano tivesse aqui. Aí Deus fala, é você que eu quero. É para você a mensagem, é para você a carta. Às vezes a pessoa pega uma carta e fala, será que é para mim mesmo? Olha e fala, Jorge Luiz da Silva, acho que é raro o nome. Não, não é raro o nome, é para mim mesmo. O conteúdo daquela carta é meu, foi para o meu endereço, para a minha casa. Não está fechada com cadeado, pois o seu conteúdo não pode ser violado ou roubado. Está aberta. Você pode abrir ela em qualquer página, qualquer livro, qualquer capítulo, qualquer versículo. Ela não é lacrada, ela não é fechada. E esta carta tem um fator importante. Eu lia essa carta e não entendia nada. É como eu escrevo, porque quando eu era pequeno eu queria ser médico. E eu comecei, desculpa os médicos aí, tá? E eu comecei a treinar, eu fiquei só com a letra. Tá? Fiquei só com a letrinha. Aí não entende nada. Mas as cartas que Deus envia, a gente lê ela nas linhas e nas entrelinhas. As entrelinhas é a voz do Espírito Santo de Deus. Eu li as cartas e não entendia. Hoje eu leio e entendo, porque o Espírito Santo de Deus fala comigo nas linhas e nas entrelinhas.
Aleluia. Hoje nós conseguimos ler. Na linha de Hebreus 11, o que o Senhor diz para nós hoje? Tem carta de Deus para você, sim, meu irmão, minha irmã. Tem carta de Deus neste correio. E Deus enviou algumas mensagens para nós nesta manhã. Na linha de Hebreus 11 diz o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que esperam e a prova das coisas que não se veem. O apóstolo Paulo não precisou ver Jesus histórico, Jesus ali no meio para crer, mas ele acreditou e ele pregou a mensagem. E nós também acreditamos, e nós pregamos a mensagem, e nós temos o Senhor Jesus na nossa mente, no nosso coração. Na linha de Hebreus 11:6, que são as cartas, diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Na linha de Gálatas 5:17 diz, ele fala da guerra. O Senhor fala contigo sobre guerra. Ele diz o seguinte: porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro para que não façais o que quereis. A nossa vida é uma balança. A balança, e se nós dermos lado para a carne, vai pender para a carne. Mas se nós lermos as cartas, se nós buscarmos a Deus de todo o coração, nós fortalecemos o lado espiritual. Deste lado carne, deste lado espírito, você tem buscado o quê? Você tem que ler, você tem que buscar, você tem que orar, você tem que jejuar, porque existe uma guerra. Ninguém está livre desta guerra. Existe uma guerra dentro de nós. Existe uma guerra constante, uma guerra diária, e nós precisamos alimentar o nosso exército, que é a nossa parte espiritual.